Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje a palavra de Deus ela nos coloca diante de uma escolha interior. Vivermos do julgamento ou da misericórdia. Peçamos hoje ao Espírito Santo que Ele alargue o nosso coração para que nós vivamos com a mesma medida com que Deus nos ama. Nós refletiremos sobre o Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos do 36 ao 38. Fala a Deus que os teus servos escutam. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo. Porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A medida do coração. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a palavra de Deus, ela nos convida a revelar quem de fato nós somos por dentro. Jesus olha para o coração do discípulo e diz com muita clareza: Sede misericordiosos, como vosso Pai é misericordioso. Jesus não está aqui, meus irmãos, nos dando um conselho que parece ser opcional. Ele está nos dando uma identidade. Vejam, Jesus não está dizendo sejam misericordiosos quando for fácil. Ele diz sejam misericordiosos como o Pai. E aqui está a chave do Evangelho de hoje. A misericórdia não é um gesto isolado, é o modo de viver de quem pertence a Cristo. Quando Jesus diz para não julgarmos, não condenarmos e perdoarmos, Ele não está nos instruindo para sermos ingênuos, muito menos para sermos coniventes com o erro. Na verdade, Ele está nos revelando que o coração que vive julgando simplesmente se fecha, enquanto o coração que perdoa se assemelha ao coração de Deus. Meus irmãos, o julgamento tem a capacidade de nos endurecer. Ele nos torna insensíveis, enquanto a condenação nos distancia de Deus. Ela nos distancia de nós próprios e também dos nossos irmãos. Mas existe um antídoto para tudo isso, e ele se chama misericórdia. É ela, meus irmãos, quem nos cura, quem nos reconstrói e nos devolve a vida. E Jesus conhece tanto o coração humano ao ponto de saber que quem vive medindo os outros com dureza acaba vivendo sufocado pela sua própria medida. É exatamente por isso que ele conclui este evangelho com uma imagem forte e bastante concreta. O Senhor Jesus vai dizer que com a mesma medida com que medirmos, nós também seremos medidos. Meus irmãos, não se trata aqui de uma ameaça, mas de uma revelação espiritual. Porque a medida que nós usamos para o outro, ela se torna a medida que governa o nosso próprio interior. Vejam, um coração estreito, ele gera uma vida estreita. E é exatamente isso que acontece com a pessoa que vive medindo e julgando o outro. Ela vive sufocada, ela vive endurecida e insensível. Mas nós sabemos que nosso Senhor sempre nos surpreende. E aqui, meus irmãos, não é diferente. Ele diz: dai e vos será dado. Uma medida boa, cheia e calcada, transbordante. E o que esse versículo nos revela? Que Deus nunca se deixa vencer em generosidade.
Quando nós escolhemos a misericórdia, nós não perdemos absolutamente nada. Nós não nos empobrecemos, meus irmãos. Muito pelo contrário, nós somos dilatados por dentro. É exatamente isso que vai nos ensinar Santo Afonso Maria de Ligório, quando ele afirma que a alma que se abre à misericórdia de Deus jamais permanecerá vazia, porque Deus se apressa em enchê-la com a sua graça. Percebam quão forte é este ensinamento de Santo Afonso, pois a verdadeira mudança, a mudança que nós desejamos, ela não começa primeiro no outro, ela acontece no nosso coração, através da graça superabundante de Deus que nos é derramada por meio de sua infinita misericórdia. E assim, quando nós escolhemos não julgar, algo em nós é curado. Quando nós escolhemos perdoar, algo em nós é libertado. E quando nós escolhemos dar ao invés de receber, algo em nós começa a transbordar. Meus irmãos, a palavra de hoje é para quem anda ainda pesado por dentro. É para quem vive guardando mágoas, para quem se acostumou a apontar os erros dos outros como defesa da sua própria dor. Mas vejam, Jesus não está aqui nos acusando, mas nos oferecendo um caminho para sairmos dessa realidade. Ele nos oferece, meus irmãos, a sua misericórdia como fonte para a nossa libertação. Através da palavra de hoje, o Senhor nos faz uma pergunta silenciosa, mas que também nos é decisiva. Qual é a medida que tem governado o nosso coração? É aquela que se revela exigente ou a da misericórdia? É a do julgamento ou a do perdão? A do medo ou a da confiança? Porque, meus irmãos, no fim de tudo, nós não seremos medidos pelo quanto exigimos dos outros, mas pelo quanto permitimos que Deus alargasse o nosso coração. Que hoje nós escolhamos uma medida nova, uma medida que acolhe, uma medida que não condena e que não se fecha, mas que levanta e que transborda. É assim, meus irmãos, e somente assim que nós experimentaremos o que Jesus Cristo nos promete hoje. Uma vida cheia de graça, uma vida movida pela ação do Espírito Santo e transbordante de misericórdia, não apenas por fora, mas sobretudo no mais profundo do nosso coração. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e amado. Estivemos reunidos e permaneceremos sempre unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja sempre a nossa força. Santo dia, graça e paz.